Essa mensagem o Senhor colocou no meu coração algumas semanas atrás. Eu estava andando pelo acampamento refletindo sobre essas transformações que nós estávamos vivendo e eu queria compartilhar isso com vocês. Acredito que o Senhor tem algo especial para falar conosco. João, no capítulo 14, no versículo 1, 2 e 3, diz assim: Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo aonde eu estiver. Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui como família, como igreja, podendo compartilhar os nossos corações, podendo te adorar em espírito e em verdade, podendo estar aqui, ó Pai, recebendo mais daquilo que o Senhor tem para ministrar, para nos ensinar nessa manhã. Nós pedimos para que o Senhor tire, Pai, toda a obstrução da nossa frente, tudo aquilo que nos impede, ó Pai, de receber a Tua palavra nessa manhã, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, que nós possamos estar atentos, que o Senhor tire toda e qualquer distração, que o nosso foco, que o nosso olhar esteja somente em Ti e naquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Pai, nós oramos e te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Ao longo de toda a trajetória do ministério de Jesus, nós vemos que Jesus ele ensinou, Jesus ele curou, Jesus ele transformou regiões, Jesus ele trouxe libertação para muitas pessoas, Jesus realizou grandes milagres que eram sinais proféticos acerca da sua pessoa como sendo o Deus encarnado. Uma das principais formas de Jesus ensinar era através de parábolas. Se você lê os evangelhos, você vai ver que todos eles trazem ali diversos ensinamentos e Jesus traz ensinamentos em contextos dos mais diversos possíveis. A Bíblia vai falar que Jesus ensina os discípulos ali quando eles estavam só entre o grupo. A Bíblia vai falar que Jesus se retira somente com alguns daqueles que estavam ali no seu grupo de discípulos. A Bíblia vai falar que Jesus ensina e fala às multidões. E uma das formas de Jesus ensinar era através de parábolas. Eu não sei se você sabe, mas ali nos evangelhos nós temos entre 37 a 40 parábolas contadas pelo Senhor Jesus, e muitas delas muito famosas, como a parábola do bom samaritano, a parábola do semeador, a parábola dos talentos, a parábola da moeda perdida, da ovelha perdida, a parábola do grão de mostarda. Com certeza você já ouviu alguma mensagem falando acerca desses versos e desses ensinamentos. As parábolas elas têm um papel profético acerca do ministério de Jesus. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Salmos, no capítulo 78, no versículo 1, 2 e 3, o salmista escreveu assim: Ó meu povo, ouça as minhas instruções, abra os ouvidos para o que eu direi, pois lhe falarei por meio de parábola, ensinarei enigmas do nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. As parábolas ela têm esse propósito de cumprir, de ser um ato profético acerca da vinda do Messias. Lá atrás o salmista já declarou que o Messias viria falando por meio de parábolas. Então nós vemos Jesus ensinando o povo, Jesus parando e trazendo parábolas, e por muitas vezes eu, quando lia alguma dessas parábolas, eu ficava sem entender e sem compreender. E também foi assim com os discípulos. Mateus, no capítulo 13, no versículo 10 ao versículo 17, os discípulos eles têm esse questionamento e eles perguntam: Senhor, por que o Senhor fala por meio de parábolas? Vamos ler. Mateus 13, versículo 10 ao versículo 17. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas o que não tem nada, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem. Nem entendem. Cumprem-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão.
Quando virem o que faço, não compreenderão, pois o coração desse povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem e os seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende e não se voltam para mim. Não permitem que os cure. Felizes, porém, são os olhos, pois são os seus olhos, pois eles veem, e os seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Então Jesus está falando ao povo, olha, vocês não conseguem compreender aquilo que eu estou falando a vocês, porque os seus olhos não estão no lugar certo. Vocês não conseguem compreender a forma e as histórias dos ensinamentos que eu estou trazendo a vocês, porque o seu coração está endurecido, o seu coração não está no lugar certo. Então Jesus traz um alinhamento, mais uma vez, para o povo, dizendo, olha, vocês precisam colocar o coração de vocês no lugar certo. Mas em algumas dessas muitas parábolas, nós vemos o Senhor tratando acerca de casa. Ele fala sobre a parábola do filho pródigo. Eu não sei se você conhece, é uma das minhas parábolas favoritas dos evangelhos, que ele fala acerca de um rapaz que chegou ao seu pai e pediu a sua herança. Ele disse, pai, olha, me dá a minha parte da minha herança que eu quero gastar como eu bem entender. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15, conta essa história. E o filho pródigo conta, a Bíblia diz que esse menino, ele pega a sua herança, vai para uma cidade distante e ali ele gasta todo o dinheiro da sua herança de forma irresponsável. E ele vai, e ele faz tudo aquilo que ele queria fazer, ele se perde, e até que ele se encontra no momento onde ele se encontra totalmente perdido, despedaçado, sem mais nada. E ele cai em si, a Bíblia vai dizer. E ele diz, olha, até os empregados do meu pai têm algo que comer e eu não tenho. Então a Bíblia vai dizer que ele decide voltar para a casa do pai. Outra parábola que fala sobre casa é a parábola da casa construída sobre a rocha. Mateus, no capítulo 7, no versículo, se você puder abrir comigo, Mateus 7, versículos 23 e 24. Mateus 7, 24, 27, é isso mesmo? Acho que eu anotei o versículo errado. Mas o Senhor fala, aquele que é sábio, ele edifica a sua casa sobre a rocha. E aquele que não é sábio, ele edifica a sua casa sobre a areia. E o Senhor traz então ensinamentos acerca de casa, e ele começa a falar sobre como é importante nós construirmos a nossa casa, a nossa vida firmada na rocha, que é o Senhor Jesus, que é a palavra, que é Cristo. Então, quando o Senhor Jesus começa a falar muito sobre casa, e eu refletindo muito sobre essa questão de ter uma casa, e o senhor me perguntou sobre o tema, até esqueci de passar o tema, eu coloquei um tema aqui, lar docilar. Como é bom nós termos uma casa. Como é bom nós termos um lugar a que nós possamos dizer, aqui é a minha casa, é o lugar aonde eu pertenço. Eu não me movi, eu não me mudei muito de casa ao longo da minha vida. Nós chegamos em Campinas, que é a cidade onde eu moro, quando eu ainda era criança, e nós sempre moramos na mesma casa e sempre foi assim. E eu me lembro quando eu me casei com a Ana Júlia, foi muito estranho porque nós fomos para nossa lua de mel e quando nós voltamos para nossa cidade, nós não fomos mais para a casa dos nossos pais. Nós fomos agora para a nossa própria casa. E eu lembro quando a minha irmã ela se casou e era muito comum da minha irmã errar o caminho. Ela sempre voltava para a casa dos nossos pais e ela esquecia que ela tinha a casa própria dela agora. Então ela ia para o trabalho e do trabalho ela aparecia lá e falou, o que você está fazendo aqui? Eu estava indo para minha casa e errei. É tão automático que ela foi para a casa dos nossos pais. E ter um lugar em que pertencemos, ter um lugar a qual nós podemos
chamar de casa, é tão bom. É tão bom você chegar depois de um longo dia de trabalho, você abrir a porta da sua casa, tirar o sapato, entrar ali e ali você descansar, ali você relaxa, ali você baixa a guarda, parece que você tem um alívio. É tão bom poder chegar em casa, não é? Você passou o dia todo correndo para lá e para cá, resolvendo mil problemas, e é tão bom poder chegar em casa. Casa significa segurança, casa significa um lugar seguro. Quantas vezes eu me lembro de estar na rua andando de bicicleta e começar uma tempestade na cidade, ali na rua, e eu poder voltar para casa correndo, porque estar em casa significa estar em um lugar seguro. Estar em casa significa estar em um lugar onde eu posso descansar. Sabe, você passou o dia todo fazendo muitas coisas, você fez uma viagem e você não vê a hora de poder chegar em casa. Porque a casa é o lugar de descanso. Casa é um lugar de conforto. Meus irmãos, como é bom você poder usar o seu próprio banheiro. Nossa, se tem uma coisa que eu não consigo explicar, é a conexão entre o homem e o seu banheiro. Meu Deus! Isso é muito forte. A gente faz acampamentos lá no Brasil e você passa 3, 4 dias num banheiro que não te pertence. Aquele não é o teu banheiro, não é o teu chuveiro, não é o teu vaso. Você quer o teu banheiro. Você quer poder ir lá no seu vaso, no seu cantinho. Você pode estar no hotel, no melhor hotel do mundo, mas ele não se compara ao teu banheiro, ao teu trono. É o lugar onde você descansa, é o lugar onde você ali relaxa. E é tão bom porque é o banheiro da tua casa, é o banheiro do seu lar, é o banheiro onde você está ali conectado. Casa é privacidade, em casa você anda do jeito que você quiser. Você anda descalço, anda de chinelo, anda com umas roupas que não combina nada. Que aí você não se importa, porque você está na sua privacidade, você está ali dentro da sua própria casa. Dentro da sua casa você toma as decisões. Dentro da sua casa você tem ali a sua própria privacidade. Então, casa tem esse contexto. E quando nós saímos da casa dos nossos pais, foi uma experiência muito diferente para nós. Foi um choque, porque um dia você está dentro da casa do seu pai, aí você foi lá, se casou, disse um sim no altar, no outro você entrou na casa. Eu me lembro que quando a gente entrou no nosso apartamento, a gente não tinha literalmente nada. Nada. Porque o nosso sofá não tinha chego, a gente tinha um cooktop e uma mesa que a minha irmã tinha deixado para nós. Então, a gente não tinha nada, mas foi uma experiência tão renovadora de poder chegar em casa e poder falar assim, nossa, aqui é a minha casa, e era como se fosse uma folha em branco, que nós ali agora fôssemos escrever uma nova história. E essa experiência de construir uma nova história, essa experiência de construir um novo começo na nossa vida, isso me lembra muito a parábola do tesouro perdido. A Bíblia vai dizer em Mateus, deixa eu só achar o versículo correto aqui para não falar errado de novo. Mateus, no capítulo 13, no versículo 44, diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido, que um homem descobriu no campo e em seu entusiasmo ele o escondeu novamente. Vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. É muito interessante nós analisarmos essa parábola que o Senhor Jesus fala. É uma parábola muito curta, uma história bem breve, algo que ensina muito para mim e para você. A Bíblia vai dizer que um homem encontrou um tesouro perdido. Eu não sei você, mas quando eu encontro um dinheiro, sabe aquele dinheiro que estava no bolso de trás assim, que você fala assim, nossa, encontrei $50 aqui perdido, oh meu Deus. É uma sensação boa, não é? Agora pense, esse rapaz ele encontrou um tesouro perdido. E a Bíblia vai dizer que ele, em seu entusiasmo, ele escondeu novamente. E ele vendeu tudo aquilo que ele tinha, foi lá e comprou o terreno aonde ele havia escondido aquele tesouro. Isso me faz refletir sobre muitas questões e sobre muitas coisas. Um homem que encontra algo, um tesouro tão valioso, a ponto dele
vender tudo aquilo que ele tinha. Quando a Bíblia diz que ele vendeu tudo aquilo que ele tinha, ela está dizendo para nós, olha, tudo aquilo que ele construiu antes dele encontrar esse tesouro, nada mais valia a pena. Ele trocou tudo aquilo que ele tinha por conta daquele tesouro que ele havia encontrado. Muitas vezes nós somos tão apegados às coisas que nós conquistamos na nossa vida, aos nossos projetos, porque a gente sonha, a gente batalha para ter as nossas próprias coisas. O sonho de todo brasileiro é o famoso sonho da casa própria. A gente já cresce ouvindo falar, olha, você precisa ter a sua casa própria. Eu me lembro que quando nós namorávamos, eu falava para ela, eu não vou casar enquanto eu não tiver a minha casa própria. Olha só como era tão inteligente. Ele estava assim, eu não vou casar enquanto eu não tiver a minha casa própria. Sabe o que ela fez comigo, pastor? Ela falou assim, tá bom, então a gente termina aqui, porque eu não vou ficar esperando a gente ter a nossa casa para poder casar. Eu era tão apegado à ideia de poder ter as minhas próprias coisas, que eu não conseguia ter uma perspectiva além do futuro. Porque o meu foco era tão grande em poder construir o meu próprio sonho, em poder batalhar pelo meu próprio sonho, que eu não conseguia ter a perspectiva daquilo que Deus poderia fazer na minha vida. As coisas não caem do céu, as coisas não acontecem assim do dia para a noite. E eu me lembro que esse apego era tão grande que a Ana Júlia falou assim para mim, olha, não dá, você é tão apegado a isso aqui. Eu acreditava que eu ia crescer, que eu ia ser um pastor lá na igreja onde eu congrego, eu ia assumir a igreja, ia ficar lá até eu ser velho, ia ser pastor auxiliar da igreja, até eu ficar velhinho, ia ser isso pro resto da vida. E ela falou assim, não, o Senhor tem me chamado para as nações, eu quero ir para lá, eu quero viajar, eu quero poder pregar o evangelho para o povo muçulmano. Então ela pegou e terminou comigo. E aí foram 3 anos que nós ficamos separados, e 3 anos num processo onde eu precisava entender aquilo que Deus queria para mim como um propósito. Porque eu era tão fissurado em ter o meu próprio lar, em ter as minhas próprias coisas, que eu não conseguia ver nada além disso. Meu foco era isso. Então, o Senhor começou a trabalhar no meu coração, começou a transformar. Eu fiz uma viagem missionária para a ilha de Marajó, que transformou totalmente a minha vida. Eu tive um encontro com a presença de Deus que eu nunca tive antes. Não no sentido de estar num culto, mas no sentido de estar servindo as pessoas e poder falar assim, olha, é isso que o Senhor quer que eu faça. E nós então reatamos nosso relacionamento. E quando nós nos casamos, nós fomos morar num apartamento que não era nosso, era um apartamento alugado, um apartamento que foi para nós uma provisão de Deus. Nós conseguimos encaixar, as peças se encaixaram perfeitamente para que nós fôssemos morar lá. E em setembro do ano passado, nós tomamos a decisão de sair desse apartamento. O apartamento era perfeito, era um aluguel acessível para nós, era uma localização muito boa ali em Campinas, perto de tudo ali. Então era tudo que nós sempre precisávamos e queríamos. Mas quando o Senhor Jesus nos chamou para ir para a Turquia, nós precisamos abrir mão de tudo isso. Às vezes é tão difícil abrir mão daquilo que você tanto sonhou, você tanto quis ter aquele sonho, você tanto quis alcançar esse objetivo que você alcançou. E quando o Senhor Jesus nos chama para algo além, a nossa decisão tem que ser como a decisão desse homem que encontrou um tesouro perdido. E ele vendeu, ele deixou tudo aquilo que ele tinha para poder comprar aquele tesouro. Esse tesouro representa o reino de Deus. O reino de Deus é dessa forma. Sabe, não é errado você conquistar e batalhar pelos seus sonhos. Eu não estou falando para você parar de fazer isso. Não, muito pelo contrário. Se esforce e faça isso. Mas a Bíblia vai dizer que nós devemos colocar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como é fácil a gente perder o foco morando nesse país. Meu Deus do céu. Eu estou aqui há 2 meses e eu tenho visto de como é muito fácil você mudar a chavinha e você perder o foco daquilo que Deus quer fazer na sua vida aqui. Sabe, o Senhor Jesus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você, não perca o foco.
Não perca o foco daquilo que o Senhor te trouxe aqui para fazer. Eu sei que não é fácil você estar longe de casa, longe da nossa nação. A maioria daqui, acredito ser brasileiros. Não é fácil estar longe de casa, longe da família. Eu fiquei 3 meses, 4 meses na Turquia, viajando, e foi, assim, muito complicado. Foi a nossa primeira experiência mais longa, assim, longe de casa. E foram períodos, assim, totalmente difíceis, porque a gente não tinha os nossos amigos, a gente não tinha a nossa igreja, a gente não tinha o nosso pastor, a gente não tinha a nossa rotina, a gente não tinha nada mais. Porque a gente estava longe de casa, a gente tinha decidido sair de casa. Pensar que quando nós voltássemos para o Brasil, a gente não teria mais o nosso apartamento, a gente não teria mais as nossas coisas. Mas o Senhor sempre nos lembrava: filho, mantenha o seu foco naquilo que eu chamei vocês para fazer. Ei, não perca o foco daquilo que o Senhor te trouxe aqui para fazer. Amém. Estar aqui é maravilhoso. Esse país te dá a condição de ter uma vida melhor, e isso é muito bom. É muito bom você poder ter a condição de ter as coisas, mas lembre-se que o seu foco não é ter uma vida melhor, o teu foco é servir o reino de Deus. O seu foco é ser luz por onde você passar. Amém. Não tem nada de errado você querer construir os seus sonhos, alcançar os seus objetivos, não. Mas enquanto você busca construir os seus objetivos, lembre-se, você é sal, você é luz nessa terra. Amém. Glória a Deus. Por onde quer que você passe, lembre-se do seu propósito. É no trabalho, é na escola, é na faculdade, é com os amigos, é com a igreja. Não interessa. Seja você um bom servo de Cristo. Seja você um homem sábio que encontrou um tesouro precioso. E deixa eu te dizer, esse tesouro não tem a ver com questões financeiras. Esse tesouro tem a ver com o reino dos céus, que é sobre dar e não sobre receber. A regra dos céus é uma regra totalmente diferente da regra aqui da terra. Aqui da terra o povo vai dizer: olha, guarda para você, guarda para você, guarda para você. Pense em você, nos seus sonhos, nos seus objetivos, naquilo que você quer alcançar. Lembra disso, do seu carro que você tanto quer, da sua casa que você tanto quer, da sua bolsa que você tanto quer comprar. O mundo vai dizer que é tudo sobre você, e Cristo vai dizer que é tudo sobre Ele. E Jesus nos ensinou que é melhor dar do que receber. Ele voluntariamente entregou-se para que hoje nós pudéssemos ter vida plena, vida em abundância. A abundância que você vive não é simplesmente para que você se satisfaça consigo mesmo e fale: oh meu Deus, agora eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu alcancei o sonho americano, eu alcancei os projetos, eu tenho uma vida confortável. Mas a vida que Cristo nos deu não foi uma vida para ser uma vida confortável, meu irmão. Foi sempre sobre ter uma vida de renúncia constante. Pois se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Amém. Muitos são os desafios nesses dias atuais, meus irmãos. Muitos são os desafios de viver longe de casa. Muitos são os desafios de recomeçar numa casa, num papel em branco, de ter que reescrever uma história. Eu não conheço a história de vocês que estão aqui, mas eu sei o quão desafiador é ter que recomeçar, ainda mais numa cultura, numa cidade, num país que não é o teu. Você tem que lidar com uma nova cultura, lidar com um novo costume, eu não entendo por que esses gringos gostam de comer 5:30 da tarde e jantar. Eles falam: vamos jantar. Eu falo assim: gente, agora é a hora do bolo de fubá com café. Pãozinho com mortadela. Esquece esse negócio de jantar 5:30. 5:30 da tarde os gringos estão querendo jantar. Eu falo assim: gente, não. Aí dá 8 horas, eu tô com fome de novo. O que faz? Não tem como. Está numa cultura totalmente diferente. Gente, isso é um desafio muito grande. E vocês estão de parabéns por dar esse passo de fé, de estar aqui em obediência àquilo que o Senhor tem colocado no coração de vocês. Que Deus abençoe muito vocês nesse projeto. Mas não
perca o foco. Não perca o foco, porque a nossa casa, a nossa morada não é nessa terra. Lembre-se, você não é só um estrangeiro aqui nos Estados Unidos, você é um estrangeiro aqui nessa terra como um todo. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para construir um império para nós estamos aqui para engrandecer o reino de Jesus. Porque é Ele que nos deu vida, é Ele que nos deu a oportunidade. Meu irmão, você tem noção daquilo que nós temos aqui? Nós somos privilegiados. Não porque você tem a condição de poder ter um Tesla, não porque você tem a condição de poder ter uma casa boa, de poder ir ali comprar alguma coisa. Não, você é privilegiado porque você participa do reino de Deus. Ninguém aqui merecia. O pastor Marcos não merecia, a Sheila não merecia, a pastora Fernanda, ninguém aqui merecia, ninguém de nós merecíamos. Porque nós somos pecadores, nós não merecíamos a graça, mas mesmo assim o Senhor nos amou. Ele ofertou a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos estar aqui. E enquanto nós estamos vivendo essa vida, nós estamos engrandecendo o reino de Deus. Nós estamos levando a palavra de Jesus. Porque, gente, se tem uma coisa que nós estamos aprendendo aqui nesses meses, é que essa nação precisa do evangelho do Senhor. Na terceira ou quarta semana, eu não me lembro agora, a Ana Júlia, ela fica com as adolescentes meninas, eu fico com os adolescentes meninos, lá no acampamento. E chegou uma menina acampante, e o acampamento é cristão, mas em grande maioria eles não são cristãos. E uma das meninas que chegou lá no acampamento para ficar lá no time da Ana Júlia, ela falou que ela gostava de enfatizar que ela era uma pessoa que não era religiosa. Então, na hora dos momentos de adoração que a gente tinha e na hora dos momentos de devocional, ela sempre gostava de enfatizar: olha, eu não sou uma pessoa religiosa. E ela falava isso toda santa vez. Eu ficava assim: meu Deus, eu já entendi que você não é uma pessoa religiosa, menina. E aí é engraçado que a Ana Júlia, em um dos momentos de devocional, ela falou assim: você conhece sobre Jesus? E ela falou assim: não, o que é Jesus? Aquilo foi um choque para nós. Eu falei assim: como nos Estados Unidos, um país, em sua grande maioria cristão, que qualquer coisa que eles vão fazer, eles vão no banheiro, eles vão lá e faz uma oração para poder ir no banheiro. Vão não sei o que, é tudo um negócio, um ritual gospel que eles têm aqui. A menina nunca ouviu falar de Jesus. Foi um choque para nós. E aquilo nos acendeu uma luzinha na nossa mente. Quando nós viemos para cá, nós viemos com o intuito muito de aperfeiçoar o nosso inglês, mas nós sabemos que nós íamos servir no acampamento de forma geral por ser um acampamento cristão. Nós somos contratados por esse objetivo. E eu me lembro que a gente não veio tanto com a mentalidade daqui ser um campo missionário, porque é uma mentalidade do povo brasileiro, né? Não, ninguém... Os Estados Unidos não precisa de Jesus. O Mickey não precisa ouvir falar de Jesus. Eles brincam lá. E quando nós nos deparamos com meninas como essa menina, a nossa mente mudou. Falou assim: não, aqui é um grande campo missionário, tanto quanto era na Turquia. Pessoas, crianças totalmente carentes, que nunca ouviram falar de Jesus. O Jesus que eles conhecem é um Jesus que é falado nas escolas, de forma bem superficial, porque é o Jesus good vibes. Olha, Ele te ama. Se eu sou amado, eu sou salvo. É um Jesus que conforta corações apenas. Não um Jesus que te confronta pelo teu pecado. Não um Jesus que fala para você: olha, se você quer ser meu seguidor, negue-se todos os dias. Abra mão dos seus sonhos, abra mão dos seus projetos por amor de mim. Esse Jesus é muito pouco falado para essas crianças. E nós nos deparamos com essa realidade, crianças totalmente carentes. A gente ficou espantado conforme quão grande carência essas crianças são. Porque os pais estão trabalho. Eles deixam as crianças lá e a gente faz o desembarque delas ali e o pai está no telefone, no celular, falando sobre trabalho, deixando a criança, Malemar falar tchau para a criança. E eles vão trabalhando e volta, tá no telefone falando de trabalho. E é trabalho, quase que eles não têm tempo para ficarem juntos. E
Quando nós entendemos que essa mentalidade, a nossa mentalidade mudou, a gente falou assim, não, isso aqui é um campo missionário. Nós precisamos ser muito mais intencionais em pregar o evangelho aqui. Às vezes é tão difícil nós entendermos isso e mudar essa mentalidade, mas é necessário que nós façamos isso, gente, de forma urgente. Urgente. Muda a sua cabeça. Muda a sua cabeça. Eu sei que é confortável estar em casa, é confortável ter um lar, mas veja, faça desse lar um ambiente onde o Senhor se revela não só à sua família, mas também àqueles que estão ao seu redor. Que a sua casa seja como um farol, que esteja iluminando e dando direção para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão buscando qual é o caminho correto. Que a sua casa seja um lugar de bênção para os seus vizinhos. Eu sei que é totalmente diferente. Eu sei que a conexão aqui com o povo é totalmente diferente. Mas ore a Deus, peça a Deus para que as pessoas que te cercam, seja lá no seu bairro, seja no seu condomínio, seja na sua escola, seja no seu trabalho, que elas possam provar, que elas possam ver que você é um representante do reino dos céus por onde você passar.